Graça e paz, irmãos. Peço que, antes de abrir as nossas Bíblias no texto, que é 1 de Pedro, a continuação do nosso estudo, é muito interessante como a palavra ela se comunica com aquilo que nós vamos trazer no estudo, com aquilo que nós lemos em Apocalipse, com aquilo que nós temos no boletim e também na reflexão que nós temos no nosso boletim. Vejam os irmãos o primeiro e o segundo ponto da reflexão que nós temos. O primeiro é: o chamado de Deus nunca deixa o homem onde o encontra. Nós vamos ver exatamente isso aqui no estudo. Nós vamos ver que aqueles irmãos foram resgatados pelo sangue de Cristo. Nós vamos ver que a poderosa graça e a mão de Deus estava sobre aqueles irmãos, de forma que Ele não deixou aqueles irmãos onde eles estavam, mas Ele os retira. E é nesse momento que nós vamos estudar. Em segundo lugar, nós vimos que a prova, na reflexão, nós temos a prova da nossa eleição é sempre e somente encontrada em uma vida santa. Nós vimos exatamente isso no estudo passado, na última divisão, e nós vamos continuar a ver nesse estudo, no ponto que nós vamos abordar aqui. É também interessante os irmãos observar que a pregação da palavra que foi feita em Apocalipse falava exatamente sobre a perseguição que a igreja estava sofrendo. E esses irmãos de 1 de Pedro estavam sofrendo grande perseguição. Então aqueles irmãos da dispersão também poderiam se encaixar exatamente com a igreja que estava fugindo, a igreja que era perseguida pelo grande dragão vermelho, que era Satanás. Então tudo vai se encontrando, tudo vai se encaixando, de forma que é uma beleza, meus irmãos, até mesmo o salmo que nós cantamos. O Salmo 90 mostra que o Senhor tem sido refúgio durante todas as gerações, em meio às aflições, em meio às provações, em meio àqueles irmãos na dispersão, Deus era o refúgio deles. Então veja, as reflexões, os textos no boletim, quando os irmãos forem ver no texto do boletim aqui, a vida de alegria, ele estava mostrando como os irmãos deveriam viver uma vida de alegria, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às perseguições. Então o livro que ele vai mostrar aqui, que ele vai recomendar, que é o livro dos mártires, ele vai mostrar exatamente como aqueles irmãos viviam em alegria, mesmo em meio às provações. Então o título do nosso estudo, da série de estudo, está sendo Vitorioso em meio às provações. Veja como se encaixa. Essa é a parte 3. Agora peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 de Pedro, no capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos baixar nossas frontes. Senhor, gracioso Deus, mais uma vez oramos a Ti e rogamos para que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Somos barro, Senhor, somos pó. Somos levados de um vento ao outro. O Senhor, por meio da Tua força poderosa e braço estendido, Senhor, pode nos reduzir, Senhor, ao pó de onde o Senhor nos criou. Nós Te rogamos para que nesse momento, Senhor, o Senhor possa assim nos purificar, possa estar lavando, Senhor, nossos pecados, possa purificar todos nós, Senhor, todo o nosso ser, para que possamos ouvir a Tua palavra e entender, para que possamos proclamar a Tua verdade sem que venha a desagradar a Ti. É somente por meio de uma vida santa, de uma vida pura, que podemos agradar a Ti.
Nós acabamos de cantar, Senhor, isso. Que o Senhor possa, sim, estar nos revigorando, estar nos protegendo e também possamos estar tendo uma vida cada vez mais santa. Nos auxilia, Senhor, nesse estudo para que possamos trazer os ensinamentos de forma clara, de forma que os irmãos possam entender aquilo que o Senhor estava querendo mostrar aos irmãos, para que aquilo que o apóstolo Pedro escreve aos irmãos da dispersão possa estar gravado em nossas mentes. Nós te rogamos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de iniciarmos, nós precisamos relembrar um pouco daquilo que nós estudamos nos estudos passados. Porque foram, até o momento, 2 estudos. Nós estamos nesse momento na parte 3. O estudo ele se inicia Pedro direcionando sua carta aos irmãos da dispersão. Aos irmãos da dispersão, ela era direcionado para irmãos em 5 regiões diferentes: Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia e Ponto. Esses lugares eles estavam na região que nós chamamos próximo ali da Ásia. Como é que nós podemos imaginar o lugar onde eles estavam? Imagine o povo de Israel e imagine o território de Israel. Quando você pega o território de Israel, o local onde esses irmãos estavam era ao norte. Então imagine que esses irmãos fossem uma jornada subindo do território de Israel. Então a 900 quilômetros acima, depois de caminhar 900 quilômetros, eles chegariam nos irmãos da dispersão. Essa distância era mais ou menos por volta de 3 a 6 semanas de caminhada. Então essa era a distância que aqueles irmãos estavam. Mas como é que aqueles irmãos chegaram àqueles lugares? Não é? Se eram irmãos da dispersão, como é que surgiram aqueles irmãos ali? Aqueles irmãos, eles eram descendentes de judeus e eram também filhos de gregos e romanos que estavam por ali. Então aqueles irmãos, eles vieram de descendências diferentes, judaica e gentil. Aqueles irmãos, os judeus que estavam ali, eles surgiram naquele ponto, naquele local ali, por meio da diáspora. Então quando os babilônicos invadem Israel e tomam como cativo, depois os assírios vão lá e invadem também, tomam o povo de Israel novamente, os gregos e os romanos, esses irmãos se espalham por várias terras. Então, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia são lugares totalmente distantes do povo de Israel, onde eles estavam em Canaã. Então, nós precisamos entender que aqueles irmãos estavam numa situação de perseguição. Nós precisamos entender isso. E que aqueles irmãos estavam sendo auxiliados por meio de Pedro naquela situação de provação. Mas eu pergunto aos irmãos que estavam no estudo passado, qual era o objetivo de Pedro ao escrever essa carta? Algum irmão se lembra qual era o objetivo? Animá-los, certo? Manita, lembra qual era o objetivo de Pedro ao escrever essa carta? Lembrando que os irmãos estavam sendo perseguidos, né? Estavam sendo perseguidos. Então, um dos motivos pelo qual Pedro tinha escrito aquela carta era para consolar os irmãos que estavam sendo perseguidos e ensinar como eles deveriam ser vitoriosos em meio à provação. A carta, ela é importante porque ela não somente explica aqueles irmãos que estavam na dispersão, mas ele também se aplica a nós. Os irmãos da dispersão, quando os irmãos forem ler em Pedro, dispersão, ele vai se abranger a todos os crentes. Então, aos irmãos daquela época, a nós nos dias atuais. Nós somos também parte desses irmãos. A carta nos mostra que a perseguição que aqueles irmãos estavam passando era por meio do nome de Cristo. Então, aqueles irmãos eram verdadeiramente filhos de Deus. Essas perseguições, elas acabavam causando angústias para aqueles irmãos e desânimos, pois os seus perseguidores não eram somente Roma, mas também os seus próprios parentes. Ser cristão naquela época e até mesmo nos nossos dias significava abandonar tudo para seguir a Cristo.
Viver uma vida de santidade afastava as pessoas ao redor daqueles irmãos. Então, muitas das vezes, aqueles irmãos estavam sós. Viver uma vida de santidade significava abandonar tudo do velho homem para viver uma nova vida. Seus costumes, suas formas de prazer que eles tinham nas coisas terrenas, riquezas ou bens que possuíam, tudo isso era diferente agora. Tudo isso virou de cabeça para baixo para aqueles irmãos. Isso afastava aqueles que estavam ao seu redor. Lembremos que aqueles irmãos passavam pelas dificuldades e muitas das angústias chegavam porque o Novo Testamento também estava sendo escrito. Lembremos que esses irmãos fazem parte do Novo Testamento aqui escrito. Então eles possuíam o Antigo Testamento e estavam sendo ensinados pelos apóstolos para como eles deveriam lidar nas situações de provação, de dificuldade. Hoje em dia nós temos toda a revelação. Se nós quisermos entender como passar por uma dificuldade, nós abrimos nossas Bíblias em determinada passagem, lemos e aí nós sabemos como é que nós devemos agir. Mas aqueles irmãos, eles só tinham o Antigo Testamento. Ainda estava sendo revelado para eles. Eles não tinham tudo nas mãos. Então eles precisavam ser ensinados. E é por isso que Pedro vai abordar junto com os irmãos como eles deveriam agir. Um dos questionamentos que aqueles irmãos deveriam falar ou pensar a quem devo recorrer agora? Se eu estou só, se eu estou sendo perseguido, e agora? A quem eu devo recorrer? Como é que eu devo reagir a essa situação? Então, o primeiro ponto que nós estudamos na primeira parte foi que aqueles irmãos, eles seriam vitoriosos em meio às provações quando eles olhassem primeiro para Cristo. Esse foi o primeiro ponto. Era por meio de Cristo que aqueles irmãos poderiam ter um refúgio em meio às perseguições. As perseguições haviam tirado seus lares, ficando assim expostos para as perseguições. Então, Pedro traz que Cristo poderia lhes oferecer um refúgio. Nós lemos aqui, nós cantamos, Cristo é o nosso refúgio e fortaleza. Aqueles irmãos não tinham mais casas, eles tinham saído. Imagina os irmãos serem tirados das suas casas aqui e fugir para um outro lugar. Vamos dizer que você saía daqui e ia para uma cidade na Bahia, ou fosse uma cidade em Pernambuco, afastado, agora longe de suas famílias. Longe. Vocês não teriam outra pessoa a quem está pedindo refúgio. As únicas pessoas que eles tinham uma comunicação e uma chegada, uma proximidade maior, eram os irmãos da igreja. Mas como é que os irmãos iam se auxiliar se os ensinamentos ainda estavam sendo mostrados para ele? Então, Pedro vai mostrar para os irmãos que a primeira forma que eles deveriam vencer as provações era olhando para Cristo. Cristo seria superior a qualquer provação e qualquer sofrimento que eles passariam. Depois, os sofrimentos eles revelariam que a sua fé estava sendo testada e que ao final redundassem em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Após o primeiro estudo, passamos para a parte 2, que inicia a partir do versículo 13. Vamos abrir em 1 de Pedro 1, versículo 13. Peço que o irmão Zaqueu leia o versículo 13 de 1 de Pedro 1. Esse aqui, nesse versículo, nós temos o segundo ponto que nós vimos no estudo passado. Os irmãos identificaram qual era o ponto, entenderam como é que eles poderiam ser vitoriosos em meio à provação nesse versículo 13. Os irmãos seriam vitoriosos quando eles esperassem em Deus. Algum outro irmão? Cingisse o entendimento. Tem mais algum que o irmão... Exatamente. Todas as respostas foram corretas, só que elas foram feitas em partes. Primeiro, os irmãos eles deveriam cingir o entendimento. Depois, eles deveriam ser sóbrios. Cingir o entendimento é preparar, tá, irmãos? É preparar-se, preparar o entendimento. É focar naquilo que era o objetivo deles. Se, em primeiro lugar, Pedro mostrava que eles deveriam olhar para Cristo, cingir o entendimento é preparar a mente para olhar para Cristo. Então, cingir o entendimento foi o segundo ponto. E aquela forma como eles cingiram o entendimento deveria ser com sobriedade e esperando na graça. Porque esperando na graça
eles estariam observando a revelação de Cristo. Então, eles cingiam o entendimento e esperavam, né, eles preparavam suas mentes e aguardavam as ordens do seu Senhor. Então, todas as respostas que estavam aqui estavam corretas, certo? Aqueles irmãos deveriam ser sóbrios também, porque eles deveriam estar prontos para que as provações buscassem tirá-los da seriedade. As provações estariam tirando eles da zona de conforto. Para que aqueles irmãos não tivessem uma atitude que desonrassem a Deus, o que é que ele fala? Sejam sóbrios, cinjam o entendimento e esperem na graça, porque a revelação vai ser trazida para vocês. O ensinamento vai ser trazido. E qual foi o ensinamento que eu estou trazendo para vocês? Olhem para Cristo. Depois, preparem suas mentes. Nós vamos ver mais à frente, se Deus assim permitir, no capítulo 3 de 1 de Pedro. Peço que vão para 1 de Pedro, capítulo 3, no versículo 15. Abraão, lê, por favor, o versículo 15. 1 de Pedro 3, versículo 15. Veja, a primeira coisa que ele pede aqui é santificar a Cristo. Olhe para Cristo. Depois, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como é que você vai responder a uma pessoa? Como é que você vai estar preparado? Cingindo o entendimento. Versículo 16, Abraão. Veja só. Aqui está mostrando o que é que aconteceria, o resultado de você cingir o entendimento. Eles ficariam envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento. Mas também tem um outro motivo que nós vamos ver à frente, pelo qual esse resultado aconteceria, de cingir o entendimento. O segundo ponto que nós tivemos no estudo foi que os irmãos seriam vitoriosos nas provações quando eles buscassem a santidade. Eles preparariam suas mentes e depois eles buscariam a santidade. É uma forma prática. A buscar a santidade, eu dividi em duas partes. A primeira foi que não devemos nos amoldar às paixões antigas. Essa é uma das formas com que o cristão ele vai buscar a santidade. O lugar onde os irmãos estavam era um lugar de impiedade. A cultura que eles estavam inseridas era a greco-romana, ou seja, era influências da Grécia e Roma ao mesmo tempo. Podemos nos lembrar do exemplo do próprio Pedro, anos atrás, quando Cristo foi se encontrar com eles no barco por sobre as águas. Lembram que eu utilizei o exemplo de Pedro por sobre o barco? Aquele evento tinha acontecido anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás. Então, utilizei esse exemplo para mostrar que Pedro estava mostrando àqueles irmãos que se eles não cingissem o entendimento, afundaria da mesma forma que aconteceu com ele. E os irmãos lembram qual foi a atitude dos apóstolos, aqueles que estavam, quando eles viram a Cristo andando por sobre as águas, a primeira atitude que eles tomaram, pensavam que era um fantasma. Vejam, as influências do mundo estavam moldando a mente daqueles irmãos. Eles não estavam cingidos, eles eram um fantasma. Meus irmãos, você está com Cristo durante todo aquele tempo. Horas atrás, Cristo tinha multiplicado para 3.000 pessoas, se não me engano era esse número, 3.000 pessoas, um pão. E aí você está lá no barquinho, navegando, e você grita, é um espectro, é um fantasma, é algo assombroso que está de acordo com a cultura daquele povo. Vejam como se não cingiram o entendimento aconteceu com Pedro. E agora Pedro está alertando os irmãos para que eles cinjam o entendimento, busquem a santidade, para que não ocorresse o mesmo problema, o mesmo erro que aconteceu com eles. Acontece também, meus irmãos, nos nossos dias. O nosso entendimento precisa ser cingido. Vejam, muitos dos irmãos vêm de diferentes denominações. Cada denominação vai moldando o seu entendimento de acordo com aquilo que eles creem. Então, se há um entendimento errado e você molda sua mente de acordo com aquilo, você vai pensar da forma errada. Porém, quando até mesmo tem pessoas dentro da igreja fiel, nós ainda temos costumes errados. Então vejam como é perigoso, como é necessário estarmos atentos. Agora, observem os irmãos e comparem com os irmãos. Eles tiveram que deixar tudo pelo nome de Cristo. Eles tinham que amoldar
toda a sua mente, todos os seus costumes, todos os seus vícios que eles tinham, tudo isso deveria ser moldado agora para a vida, para Cristo. Então, aquelas provações estavam tentando trazer naqueles irmãos, voltar ao velho homem. Satanás estava atacando aqueles irmãos por todos os lados. Era internamente no seu coração, era na sua mente, era por meio de perseguição, né? Qualquer brecha que aqueles irmãos davam podia ser fatal. Eles poderiam voltar para os velhos costumes. E nós vimos que o cristão verdadeiro poderia se amoldar àqueles costumes antigos. Nós vimos Judá. O exemplo de Judá foi no estudo anterior. Veja o sofrimento que Judá passou, porque ele não seguiu os ensinamentos do seu pai. Ele não cingiu o entendimento. Jacó, que era o pai dele, sabia desses perigos e alertou todos os filhos. Mesmo que nas escrituras não tenha dito, Jacó ensinou sobre isso, Jacó ensinou sobre aquilo. Mas Jacó passou por dificuldades. Jacó sofreu, ele lutou com o anjo. Ele sofreu como era não ter cingido o entendimento durante todas as partes. E aí Judá, ele sofre. Judá perde seus filhos. Judá se afasta da família. Ele se afasta da família da aliança. Ele faz amizade com ímpios. Ele acaba pecando, não é? Ele contraiu casamento fora do povo de Deus, com ímpio, e sofreu pelo erro de vender o seu próprio irmão. Todos esses sofrimentos poderiam ter sido evitados se tivessem seguido as orientações do seu pai, que era cingir o entendimento. Depois estudamos o último ponto de buscar a santidade, que foi que eles deveriam buscar ser santos em todo o procedimento. Vejam os irmãos no versículo 15. Vamos fazer a leitura do versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então a segunda divisão de buscar a santidade era que eles deveriam ser santos em todo o procedimento. Aqueles irmãos deveriam manter a sua conduta santa, não somente em um momento que houve provação. O versículo 16, ele vai mostrar o motivo. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Os irmãos não deveriam desanimar. Na oração sacerdotal, Cristo disse que tinha orado por eles. Tinha orado pelos apóstolos, tinha orado pelos seus filhos. E dessa forma, eles deveriam estar preparados. Não é? Então, vamos abrir... Eu acabei apagando a referência. Mas eu vou ler aos irmãos. Na oração sacerdotal, ele fala o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Quem é que continua no mundo? Hein, irmãos? Quem é que continua ainda no mundo? A igreja. A igreja está passando pelas provações. Ao passo que eu vou para junto de ti, Cristo vai subir. Nós vamos ficar aqui na terra. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Vejam que quando Pedro e os apóstolos saem no barco para ter a primeira provação, Cristo vai orar. Então ele orava todos os dias para aqueles discípulos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por várias vezes Cristo apresenta seus filhos não como pertencentes a esse mundo, que foi exatamente o que Pedro apresenta aos irmãos da dispersão. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos da dispersão. Nós somos cidadãos celestiais. Nossa identidade é como peregrino e forasteiro, como disse. Nós não pertencemos a esses países aqui. Quando Cristo compra os seus filhos, ele tira a cidadania terrena e coloca a cidadania celestial. Salmo de número 15. Nós acabamos de cantar. Por isso que eu digo, tudo que nós lemos, tudo que cantamos, tudo isso está relacionado com o estudo e com as pregações que nós estamos vendo.
as provações que passamos é para nos preparar para a nossa herança vindoura. O que está aqui na terra é passageiro. As provações, tudo que nós passamos é passageiro. A única coisa que vai importar em nossas vidas vai estar nesse exemplo que eu vou dar. Um determinado dia, conversando com um homem sábio, uma vez ele me disse o seguinte: o que temos e possuímos, tudo se vai. Nossos bens, que tanto trabalhamos para comprar e possuir, tudo vai-se com alguns anos. Mas o maior legado que um homem pode deixar na terra é cumprir o que a Escritura ordena. As suas ações, baseadas nas Escrituras, vão passar de geração em geração. Ou seja, o maior legado que nós temos para deixar aqui na terra é cumprir aquilo que Deus ordenou nas Escrituras. Vejam em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, a ênfase do apóstolo Pedro para que os irmãos buscassem, acima de tudo, olhar para Cristo. Ele queria tirar, essa forma tiraria o peso daqueles irmãos das provações que estavam acontecendo. O Senhor seria o braço forte, a mão estendida que estaria cuidando deles. Portanto, agora, nesse momento, nós vamos ver mais uma outra forma que o cristão será vitorioso em meio às provações. A primeira forma com que o cristão será vitorioso em meio às provações é temendo ao Senhor. Peço ao irmão João, que leia 1 de Pedro 1, versículo 17. Então, qual é a forma que nós devemos agir para ser vitorioso em meio às provações? Portar-se com temor. O versículo 17, ele vai abordar a seguinte lógica: se os irmãos invocam o Pai, então eles confessam que são filhos de Deus. Veja no versículo, né? Eles invocam o Pai, então eles confessam que são filhos de Deus. Segundo, sabendo que ele julga sem acepção de pessoas, com retidão e santidade, então isso significa que eles deveriam ter ao seu Pai com autoridade e portando-se com temor. Os irmãos, como os filhos de Deus, tinham o dever de se portar como o Pai ordenou. Vejam que Deus aqui ele é apresentado como uma autoridade. O Pai é uma figura de autoridade. E depois ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então me imite. Lembre-se que eu sou Deus. Eu julgo as pessoas sem acepção. Eu sou santo e justo. Aqui nós vemos que os filhos de Deus, eles deveriam se portar como seu Pai ordenou. Aqui nós vemos a responsabilidade do homem quando Deus resgata eles e ordena viver uma vida de santidade. Deus é gracioso, mas requer de seus filhos uma vida santa. Por isso, podemos ver em nosso exemplo do dia a dia, quando se tem um pai nos dias atuais e o pai busca ensinar o filho em como ele deve agir, certo? Então, quando ele vai ao médico, ele tem uma forma de se portar. Quando ele vai ao supermercado, ele tem outra forma. Tudo isso, existem formas de se portar. Da mesma forma, aqueles irmãos deveriam agir. Deveriam agir de acordo com o que o pai estava ensinando. Quanto mais uma pessoa se aproxima de uma vida baseada nas Escrituras, mais ele vai ser destaque onde ele estiver, mesmo que aquela pessoa seja ímpia. Os judeus são um exemplo disso. Mesmo que eles não creem em Cristo, possuem um país com as maiores médias de QIs atualmente. Ou seja, as pessoas, entre aspas, mais inteligentes estão por lá. Um país minúsculo comparado ao nosso, mas com tecnologia, riqueza, quantidade de prêmios Nobel, pesquisas, grandes banqueiros e muito mais. Isso ocorre porque eles seguem os princípios que estão nas Escrituras, mesmo que seja sem entendimento. Assim, se eles, que são ímpios, seguem os princípios, quanto mais nós. O verdadeiro cristão ele vai se destacar, pois os seus costumes eles não são os mesmos dos ímpios. E quando os ímpios vão buscar saber o motivo deles serem diferentes, eles vão buscar saber quem é o Pai. Ou seja, qual é a pessoa que está por trás para que aqueles irmãos estejam se destacando. Os irmãos, eles são como a lua.
O sol, ele tem a luminosidade dele própria. E quando ele bate na lua, a lua parece que tem luz. Isso mostra quando o cristão ele age de acordo com o que os ensinamentos de Cristo mostram. É nossa responsabilidade agir como Deus ordena. Portai-vos com temor é a forma com que aqueles irmãos deveriam agir. E a forma com que eles deveriam agir deveria ser com reverência e constância. Isso que temor significa. Viver com reverência e constância significa que aqueles irmãos deveriam estar sempre na presença de Deus com temor. Lembre-se de Isaías quando viu a figura de Cristo por meio em seu livro. Ele cai de joelhos. Aquilo demonstra temor e não ter medo. Ao longo do estudo, quando estava fazendo, eu estava escolhendo alguns exemplos que o povo de Israel ele poderia nos mostrar a forma de temor. Uma delas que eu encontrei foi que Deus ele resgata o povo e transforma aquele povo em uma nação. Vamos abrir em Êxodo capítulo 11 e ver exatamente o que Deus vai nos mostrar. Êxodo 11, capítulo 1. Nós vamos ver os três seguintes ensinamentos aqui. Primeiro, Deus vai resgatar o seu povo. Deus vai suprir as suas necessidades. E no final, Deus requer temor e reverência. Êxodo 11, 1. Peço que os irmãos aqui façam a leitura. Veja, uma praga trarei sobre Faraó, né? O julgamento do Senhor havia chegado para ele. Segundo, depois vos deixará ir, que ele cita que é o livramento. A palavra ir tem a tradução de shalak, que significa enviar, mandar embora. Mas nessa mesma classe de palavras tem piel, que significa libertar. A libertação era o resgate de Deus para com o povo de Israel. Era o início do cumprimento da promessa feita aos patriarcas. Vamos finalizar a parte do resgate que Deus tinha feito, vendo o resultado da libertação do povo. E depois vamos continuar a segunda etapa, que é suprir as necessidades. Em Êxodo capítulo 12, versículo 28 ao 31, ele cita: E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Vejam que da forma como Deus ordenou, eles fizeram. Obediência e temor estavam presentes naquele momento. Tudo quanto o Senhor ordenou, eles fizeram. Eles cumpriram à risca tudo o que Deus havia ordenado, nem a mais, nem a menos. Deus nos dá a forma como Ele requer em sua adoração. E aconteceu à meia-noite, no versículo 29, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. Aqui nós mostramos aquilo que lemos nos versículos anteriores, que Deus ele julga, ele requer os seus filhos com temor, mas ele julga. O julgamento de Deus não faz acepção de pessoas. Reis, príncipes, nobres e servos estão todos no mesmo patamar. Todos eles estão debaixo da mão do Senhor. Só que uns serão para julgamento, para condenação, e outros serão para salvação. Faraó, ele levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Aqui Deus livra os israelenses da mão dos egípcios, mesmo que depois ele vá perseguir, mas ele já havia sido libertado por Deus. Ao final do versículo 31, ele vai revelar o objetivo principal de todo esse resgate que ele fez para com seu povo. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Eu percebi na forma como eu falava que pode ser que não tenha ficado claro e as ideias acabaram atrapalhando. Quando Deus diz que
os irmãos deveriam agir como temor, significava que eles deveriam agir com obediência, segundo tudo quanto Deus tinha ordenado, da forma como ele tinha sido descrito. Então os irmãos venceriam as provações quando eles tivessem temor a Deus. E temor significava isso, reverência, obediência. Essa situação que está acontecendo aqui era exatamente a situação da Páscoa. Aqueles irmãos estavam próximos para serem libertos, mas eles deveriam seguir tudo de acordo com o que Deus havia ordenado. Mas por que é que Deus apresenta tudo isso? Qual é o objetivo final de todos esses ensinamentos? O culto. Então, o objetivo final para preparar aqueles irmãos era para preparar para o culto. A vida daqueles irmãos é um culto ao Senhor. Então, cingir o entendimento, olhar para Cristo, viver uma vida de santidade, ter temor ao Senhor, tudo isso vai nos preparar para uma vida de culto. Quando nós lemos em João 4:24, ele diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Significa exatamente isso. Esses irmãos, eles deveriam estar em espírito e em verdade, prestando um culto a Deus. Dessa forma, eles poderiam vencer as provações e também se refugiar nos braços de Cristo. Deus, ele vai suprir a necessidade daqueles irmãos. Ele prepara o seu povo com ensinamentos. Naquele momento da Páscoa, Deus prepara eles tanto com o ensinamento espiritual para eles, como também supre as necessidades daqueles irmãos fisicamente. Veja que, no final, o objetivo sempre é o culto. Por quê? Porque em Êxodo 25, lá na frente, aquilo que os egípcios entregaram para eles, eles iam usar para fazer o tabernáculo. Então, tudo isso vai ser direcionado para o culto. Deus providenciou tudo para Israel, tudo para os irmãos da dispersão, e também vai providenciar tudo para os nossos dias. Deus, ele age de forma como um tapeceiro. Não pode falar. Exato. Exatamente. Porque nossa vida é uma vida de adoração. Então o culto, ele não se acaba quando se finaliza aqui. O culto, ele continua. Lembre-se, nós lemos, Deus, ele requer temor, mas ele é justo, ele é santo e ele vai julgar. Então, nesse momento, quando sairmos daqui, da escola bíblica dominical e formos para casa, Deus vai estar julgando, ele vai estar nos observando, ele vai estar requerendo que nós tenhamos temor. E é por isso que nossa vida é um culto constante. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é um culto. Lógico que à noite nós temos o culto solene, o momento em que nós nos reunimos, mas nossa vida toda é uma vida de culto. A forma como Deus, ele prepara as coisas para os seus filhos é como um tapeceiro. O tapeceiro é uma pessoa que elabora tapetes, que fazem essas obras. Quando o tapeceiro está fazendo a obra, você não vê as linhas se encaixando, as cores parecem que está uma bagunça. Tudo está parecendo que está uma bagunça. Só que ao final, quando ele vira o tapete e mostra a face que ele estava preparando, tudo está organizado. Tudo está de acordo com aquilo que ele estava preparando. Então, aqueles irmãos estavam sendo preparados, os irmãos anteriormente em Israel, na dispersão, e hoje nós estamos sendo preparados para esse grande tapeceiro, que ao final o objetivo é o culto. Então, o temor e a reverência, ele vai ser direcionado para o culto também. Portanto, a primeira forma a forma como que Deus vai mostrar que os cristãos vão ser vitoriosos em meio às provações é temendo ao Senhor. Deus vai nos preparar para prestarmos um culto ao Senhor em espírito e em verdade, seguindo esse caminho. O primeiro que ele vai fazer vai ser nós olharmos para Cristo. Depois ele vai cingir o nosso entendimento. Ele vai nos afastar das antigas paixões. E no final, ele vai nos dar uma vida santa com temor a Deus. No próximo estudo, meus irmãos, nós veremos como podemos, e essa é a última forma do capítulo 1, a última forma como podemos ser vitoriosos
em meio às provações. Essa forma será amando ao seu irmão. Portanto, essa é a finalização do nosso estudo. A forma como o cristão vai ser vitorioso em meio às provações vai ser com temor ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe.